Espero que todos estejam bem. E eis-me aqui, no último dia da semana de vocês, para te falar um pouquinho, voltar a falar sobre movimentos, e dar seguimento nas nossas aulas, tá bom? Então vamos lá. Nós paramos na aula 9, tá? Que é a aula que fala sobre o movimento uniformemente variado, tá? Então, ou seja, antes a gente estava falando sobre o movimento uniforme. O que é o movimento uniforme? Velocidade constante, velocidade sempre a mesma, tá? Agora, essa velocidade ela vai variar. E falando de variação de velocidade, a gente vai precisar agora falar sobre aceleração, que é um termo que a gente usa muito no nosso dia a dia. E a gente pode pensar mesmo no movimento de um carro, tá? Que é onde talvez a gente mais use essa palavra acelerar, tá bom? Então, quando eu vou acelerar? Quando eu preciso mudar a velocidade do carro. Então, acelerar, na verdade, eu quero aumentar a velocidade do carro, E se eu quero fazer isso rapidamente, então eu preciso ter uma aceleração maior para mudar rápido essa velocidade para uma velocidade maior. Então, faz todo sentido a aceleração, nós vamos usar o azinho, ela ser a variação da velocidade em razão da variação do tempo. Então, o que é a variação, pra gente na física? É a grandeza que eu estou analisando, que no caso é a velocidade. Então, final, lembra? Então, agora nós precisamos adotar. E nós precisamos agora caracterizar o que vai ser cada grandeza física. Então, V é a velocidade final, tá? Menos, porque esse menos vem lá da variação. Final menos inicial. Então, a velocidade final menos a velocidade inicial, que nós vamos chamar de um V0, um VO. Tá? Então, zero de início, O de origem. Então, como você quiser, ao seu gosto aqui, sobre o tempo, tá bom? Então, faz todo sentido a aceleração ser a variação da velocidade em razão do tempo, tá? Trabalhando no sistema internacional, a unidade da minha aceleração ela vai ser metros por segundo ao quadrado. Por quê? A velocidade no sistema internacional é metros por segundo. Então, por segundo, de novo, então fica segundo ao quadrado. É só a unidade, tá? No sistema internacional. Aqui a gente não tem aquele problema de ficar transformando quilômetros por hora, metros por segundo, usar o 3,6, igual a gente fazia isso antes, tá? Pode aparecer outra unidade de aceleração? Pode, tá? Então, pode aparecer, mas a maioria das vezes nós vamos trabalhar com metros por segundo ao quadrado, tá? Então, não se preocupe em relação a isso. Isso não vai ser a nossa dificuldade, tá bom? Agora, deixa eu passar para cá, para ficar mais fácil. Aqui eu posso cruzar, igual a gente fez em umas aulas anteriores de movimento uniforme. Então, se eu cruzar aqui, então eu vou ficar com A vezes T. Então, aqui, A vezes T. E passando o V0 ele vai ficar junto com o V, passando para o outro lado, então ele vem para cá positivo. Eu chego em quê? Na equação da velocidade. Veja que essa é a mesma dessa, saiu daqui, Só que essa nós vamos usar mais quando eu quero achar a aceleração. Então, eu quero a aceleração? Vou lembrar dessa aqui, ΔV sobre ΔT. Estou falando sobre velocidade? Vamos lembrar da equação da velocidade, tá bom? Então, em relação a gráfico também, então sempre relacionar com essa. Aqui vale aquela mesma regrinha que a gente fazia para o sorvete. S e T deixa como variável e sempre precisava conhecer o S0 e o V. Lembram disso? Tem que lembrar, hein? Mas isso é de movimento uniforme, tá? Só fiz um gancho para vocês lembrarem que aqui é a mesma coisa. V, que é o primeiro, e o T eu vou deixar livre, vou deixar V e T mesmo. Mas o V0 e o A, eu sempre vou ter que conhecer. Então, aqui eu vou ter que substituir por um número e por um número, que é isso que vai caracterizar o movimento daquele objeto que eu estou analisando, que é o meu exercício, tá bom? Falando um pouquinho sobre gráficos agora, Então, a aceleração, ela pode, sendo ela positiva, significa que eu estou acelerando. Então, a velocidade está aumentando, Gráfico de V por T, aqui é a velocidade inicial. Então, sempre esse ponto que começa é a velocidade inicial. Já é um dado para você.
E se a aceleração ela for negativa, o gráfico vai ser decrescente. Mesma coisa, onde começou, no eixo do V, vai ser o V0, tá bom? Aqui, pessoal, é no caso de frear, né? Eu tô andando, vejo um obstáculo ou tem um sinal, o sinal ficou vermelho, eu tenho que brecar. Então, ou seja, eu quero diminuir a minha velocidade. Então, ó, eu tava aqui com uma certa velocidade, então eu tô diminuindo a minha velocidade. Então, aceleração negativa, tá bom? Pessoal, é simples assim a nossa primeira aula, tá bom? Ah, e vi esquecendo de um detalhe muito importante. Essa equação da velocidade, a gente conhece ela, né, no jeito mais fácil de a gente lembrar, como vovô e vovó ainda tentam. Tentam caminhar, tentam fazer crochê, tá bom? Então essa é uma diquinha para você lembrar dessa aula de hoje, dessa primeira nossa aula, nossa videoaula, tá bom? Então o que foi a nossa aula hoje? Sobre aceleração, sobre vovô e vovó ainda tentam, tá bom? A teoria é basicamente essa, tá? Então eu gostaria que vocês pegassem a apostila, eu deixei aqui embaixo anotado. Nós estamos na aula 9, na página 154, e agora nós vamos olhar para os exercícios, tá bom? Como eu preciso apagar a lousa para desenhar um gráfico, então, rapidinho, eu já volto para a gente falar sobre o exercício 2, tá bom? Tcharam! Estamos aqui, então, com o gráfico do exercício 2, tá? Mas por que eu tô falando do exercício 2 e não tô falando do 1? Porque o 1, agora eu tô lá na página 155, tá? O 1 pede pra gente voltar na página 151, que é da aula de movimento uniforme, e preencher no finalzinho dessa página sobre a aceleração no movimento uniforme. Mas, gente, é muito simples. Movimento uniforme tem aceleração? Não. Movimento uniforme não tem aceleração. Então, você vai lá nessa página 151 e você vai colocar A igual a 0. Tudo bem? Aí, ele tem que fazer o gráfico do movimento uniforme e da aceleração por tempo. Mas, se ela é igual a 0, o gráfico vai ser uma reta horizontal em cima do 0. Então, não tem nenhum segredo, tá bom? Então, o A é simples assim. Agora, o 2, vamos acompanhar juntos. Ó, diz assim, ele deu o gráfico, ele está falando que é a velocidade de um veículo desde o instante em que parte de um semáforo até parar em outro. Então, pera lá. Ele está lá paradinho, ó, velocidade 0, aí o sinal ficou verde. Ele acelerou até que ele já avistou lá longe outro semáforo. Aí tá, ele manteve a velocidade e já viu que ia ter que frear, tava chegando perto do outro sinal. Aí brecou de novo até parar no outro sinal. Então é isso, pessoal. Então esse exercício é muito interessante. Nós vamos trabalhar tanto a parte numérica como a interpretação de gráfico também, tá? Aí as afirmações, ó. Primeiro, a 1. No intervalo de 0 a 8, há um detalhe, pessoal. Esses números que eu coloquei aqui, ó, coloquei até em laranja. Às vezes você não consegue ver tão nítida a diferença de cor, né? Mas, porque aqui é tudo muito simples. Eu tô num cantinho do quarto do João, uma luzinha, que é um adesivo de parede, né? Então, tudo improvisado para que vocês possam entender um pouquinho melhor, tá? Mas aqui, ó, eu tentei fazer de laranja o gráfico e tentei destacar também esses números, tá? Esses números não estão no gráfico. Ele coloca outros, ele coloca 10, ele coloca 10 mais ou menos aqui no meio, tá? E 20 aqui no final, tá? Vou até já colocar mais ou menos como ele coloca aí na apostila. Então, ele dá assim, ó. Mas aí, gente, cada quadradinho é 2. Então, eu fui contando. Na verdade, eu quero saber aqui o final desse movimento. Então, aqui deu 8, aqui deu 16, tá? E aqui também vai dar 16 na velocidade. Então, anotem para você esses valores que já não aparecem. Você tinha que interpretar isso já, tá? Então, de 0 a 8, o movimento do veículo é uniformemente variado com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado? Bom, é uniformemente variado, porque a velocidade variou, ó, ela foi aumentando de valor, tá? Então, ela foi aumentando o tempo, aumentando a velocidade. Então, é uniformemente variado. Mas será que é 2? Vamos verificar então, ó. Então, aqui a afirmação 1, o que eu vou ter que fazer? Como eu estou falando de aceleração, então eu vou usar a formulinha do A.
tá? Então, vou colocar assim, A é igual a velocidade final nesse movimento que é 16, ó, menos a velocidade inicial que é 0, sobre o tempo final desse movimento, que é 8, menos o tempo inicial que é 0. Então, a aceleração, ela deu realmente 2 metros por segundo ao quadrado. Então, eu fico com a afirmação 1 verdadeira, tá? Depois 2. Do intervalo de 8 a 16, o movimento do veículo é uniforme com velocidade escalar 16 metros por segundo e aceleração nula? Corretíssimo. Ó, velocidade não variou. Em 8 segundos era 16, em 10 segundos era 16, em 12 segundos era 16, em 14 segundos era 16. Até 16 segundos ela ficou mantida 16 metros por segundo. E não tem aceleração, porque se não tem variação de velocidade, não faz sentido falar de aceleração, tá? Também corretíssimo 2. Vai colocando aí, 1 certo, 2 certo. 3. No intervalo dos 16 a 20, então eu tô falando aqui, ó, essa parte que ele freou. Ó, gente, se eu já sei que ele freou, eu já sei que a aceleração ela tem que dar negativa. Senão eu errei alguma coisa, tá? Então isso é a teoria. Eu já sei que ele freou, porque a velocidade diminuiu. E faz sentido também se a gente pensar na realidade, no cotidiano. Eu vi um semáforo, eu estou brecando, e aí eu vou diminuir minha velocidade até parar, tá? Então vamos lá. 3. No intervalo de 16 a 20 segundos, o movimento do veículo é uniformemente variado, com aceleração de menos 4 metros por segundo ao quadrado. Vamos ver também, ó. Então aqui eu estou na afirmação 3. Na afirmação 3, então lá, vamos ter um cuidado aqui, ó. Nesse intervalo aqui, a velocidade final ela é 0. Ai, Karina, como é que eu vejo isso? Ó, tô indo lá no fim e trago esse movimento que eu tô analisando, eu trago ele aqui para a reta para o eixo da velocidade. Então é 0, ó, onde ele parou. Então 0 a velocidade final, enquanto a inicial é 16. Sobre tempo final, que é 20, menos o tempo inicial, que é 16. Então, isso daqui vai ficar menos 16 sobre 4. Então, aqui a gente já viu, eu estou com pouco espaço, mas já vai dar menos 4. Vou colocar aqui, ó, menos 4 metros por segundo ao quadrado. Realmente deu tudo certo. Então, 3 também é verdadeira, tá? 4. No intervalo de 0 a 20 segundos, o deslocamento do veículo foi de 224 metros. Pessoal, esse aqui eu vou deixar para vocês testarem, tá bom? Aí como fica com uma atividade para vocês tentarem fazer. Mas claro que eu vou dar as orientações para vocês. Primeiro, ele está falando de deslocamento. Então eu posso lembrar do ΔS. Mas olha, vocês nunca podem esquecer disso. Eu já falei em algum momento, mas vamos relembrar. Todo gráfico de V por T, se você fizer a área, você acha o deslocamento. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer a área, tá? Aqui, ó. Vai pegar a área abaixo disso aqui. O que é isso? Um trapézio, ó. Base maior, base menor, altura, vezes a altura dividido por 2, tá bom? Você tem que chegar em 224. É verdadeira também. Então, nós vamos ficar o 2, a resposta do 2 é a alternativa A. Todas estão corretas, tá bom? A 3 também vai ficar para vocês testarem. A 3, o exercício tem uma tabelinha, e aí pede a equação da velocidade do movimento e para você fazer o gráfico. Mas a equação, quem quer a equação da velocidade, gente? É o vovô e vovó ainda tentam. A equação da velocidade, o primeiro V e o T, não precisa se preocupar com ele, deixa lá, V e T. Mas você precisa saber o V0 e o A, tá? Vamos começar pelo A. Como você vai descobrir o A? Você tem uma tabelinha. Então, você vai pegar uma velocidade final e uma velocidade inicial. Qual é esse tempo que está a velocidade final? Qual o tempo que está a velocidade inicial? Tá? Então, você vai fazer ΔV por ΔT. Vai achar o A. Tudo bem? E aí, depois, a velocidade inicial é só você olhar na tabela. A velocidade em que o tempo era 0. Você vai ver que é 0 também aí, tá?
Então não vai ter segredo nenhum de você resolver esse 3. O gráfico, Karina, como é que vai ter que ser esse gráfico? Uai, se a aceleração deu positiva, o gráfico vai ter que ser crescente. Aí você pode ir colocando os dados da tabela, se você quiser. Eu pegaria 2, máximo 3 dados aqui, tá bom? E colocaria. Ou vocês vão ver que é número decimal, ou depois que eu achar a equação da velocidade, eu coloco outro valor que é mais fácil para mim, tá bom? Aí fica a critério de vocês, tudo bem? Pessoal, então nós terminamos a nossa aula de hoje, a aula 9, tá? Espero que vocês tenham entendido, mas se não entenderam, pode entrar em contato comigo, tá? Eu explico de novo, né? Explico de novo o exercício ou esses que ficaram para vocês tentarem. E eu queria que ficasse de tarefa para vocês só a tarefa mínima. Olha só, hein? Só a mínima eu tô pedindo. Só que eu vou pedir com uma certa urgência, tá? Não vou pedir para que vocês demorem para fazer, porque é importante a gente fazer logo essa tarefinha. Então vai ficar a tarefa mínima da aula 9. A princípio eu vou pedir até segunda-feira, 8 horas da manhã. Então veja, vocês têm a sexta-feira, sábado, domingo, até segunda-feira, se quiser acordar mais cedo, 8 horas da manhã, hora que eu abrir o meu sistema, eu já vou ver quem fez, tá bom? Então, a princípio, fica essa data. Se alguma coisa mudar, ou para antes, ou para prolongar mais, eu aviso vocês, tá bom? Do mais, um beijo e um bom fim de semana, e até a próxima aula. Tchau, tchau!